O que a gente tem que trazer à discussão é de que, desde Platão, a gente tinha uma noção de nous. Se pensava que o universo era composto matematicamente. E essa composição matemática se revelava nas coisas que ocorrem no mundo físico. Então, Deus era o cosmos, que se acha composto de atributos divinos, incorruptíveis e infalíveis e de eternidade. Isso é muito importante, esses três atributos, eles são divinos, incorruptíveis, infalíveis e de eternidade. Por que isso é importante? Porque isso era uma espécie de trilogia que se levantava para confirmar a situação, ou digamos assim, as qualidades de Deus. Só que essa parte, ela passou a ser própria, tanto quando se falava de escolástica cristã. Depois essa escolástica cristã foi negada. Descartes ainda dizia que ele se alimentava desse plano em que estavam presentes essas três energias e que essas três energias ditavam para ele a realidade por via da intuição. Kant atribuía essas três posições, ou esses três planos, ao homem transcendental. E depois, ao mesmo tempo em que Kant fazia essa ideia, os matemáticos, desde 1400, 1500, eles retiravam, eles identificavam estas energias no universo, que estavam se manifestando no universo, e dizia que a física, uma vez descoberto matematicamente estas ações, estaria no comando do mundo. Então, uns diziam Deus, outros diziam é o homem que retira de um determinado plano essas noções, esse conhecimento, e os físicos diziam que isso era simplesmente a física que atuava no universo. Mas todos eles admitiam essas três situações. Existe um atributo incorruptível, quer dizer, ninguém muda, ele é infalível, não é condições de afastá-lo, e ele é eterno. Então, quando se estabelece a base do pensamento de Laplace, que numa conversa com o grande reformador do mundo, Napoleão, ele foi indagado nessa conversa por Napoleão dizendo o seguinte: mas, mestre, e Deus, onde é que ele entra nesse seu plano científico? Ele simplesmente disse: Deus é uma hipótese que eu não considero. Existe no mundo, e aí enumerou uma energia incorruptível, infalível e eterna. Na realidade, ele dizia que negava a Deus, mas os atributos que historicamente estavam sendo atribuídos a Deus, ele fundamentava a sua ciência matemática para dizer simplesmente que o mundo é uma máquina. Ele funciona dentro de determinados princípios e que devem ser descobertos pela ciência. Bom, mas vamos simplesmente pensar, então, nesse ponto
a partir de Platão. Platão, na realidade, ele afirmava que existia nesse plano, com as 3 qualidades que se numerou, uma situação que comandava o mundo. E tendo acesso a esse plano, a pessoa podia dizer o que era real e o que não era real. Podia fazer ciência. Então, admitir o entendimento agente, que seria esse plano, extrínseco, equivalia a admitir que os inteligíveis fluem diretamente para o homem e que são abstraídos do absoluto. O que quer dizer isso? Aqui nasceu a ideia de que o homem pode, por sua própria força, se vincular, se integrar a esse plano e dele retirar a verdade. Essa é a parte que Avicena retirou das lições de Platão, dizendo que existia nesse meta-empírico, no plano meta-empírico, esse núcleo que podia ser acessado pelo homem e, a partir daquela situação, ele podia dizer a verdade. Aqui nós identificamos o núcleo do pensamento a priori. A prioristicamente eu penso assim, e se eu penso assim, essa é a verdade. Que é a base de Descartes, é a base de Kant, é a base de Hegel, e que foi reformada a partir de, essencialmente, da turma de Heidegger. Então, o ponto de vista cultural capital é a dessacralização, a desmitologização do problema cosmológico. Os filósofos pré-socráticos são pensadores magos, que tinham que conceber a origem e a natureza do mundo sem o concurso dos deuses, nem de narrativas fabulosas, mas com os conceitos do ser, do devir e dos elementos da matéria e do espírito. Então, nós tínhamos esse contraponto. Os magos, esses pré-socráticos, eles não foram religiosos, eles foram cientistas. Só que deles, porque partiram dessa concepção de infalibilidade, incorruptibilidade e eternidade, eles foram simplesmente guindados à posição de manifestadores dessas energias que regem o universo. O que se dizia? Não, se esses pensadores pré-socráticos tivessem conhecido o que Jesus revelou, eles teriam sido religiosos. Essa é a posição que se adotava. O que a gente, então, quer pôr nesse ponto é de que surgia aí um plano onde a pessoa que tivesse uma habilitação específica poderia se vincular e se integrar essa energia divina para dela retirar o conhecimento. Com isso se criou uma situação dizendo, olha, todo aquele que pode, que tem conhecimento dessa situação, tem acesso a esse plano e o que ele vem a dizer é verdade. E aí tudo que o clero precisava para ter uma sobreposição de conhecimento a todos aqueles que estariam abaixo dele e que teriam que acreditar no que ele disse. Porque ele tinha acesso, ele tinha a chave dessa entrada, dessa integração com a parte divina do mundo. Então, ali nasceu a grande discussão. Avicena dizia isso interpretando Platão. Mas, nessa formação, a gente tem que afirmar que Avicena foi muito combatido na própria religião muçulmana. Averroes dizia, uma coisa é o conhecimento mundano, outra coisa é o conhecimento científico, e uma coisa diferente, com um plano absolutamente diferente, é o conhecimento de Deus.
O conhecimento científico não tem acesso ao plano divino. Ele pode preparar, mas no momento em que a pessoa tem acesso a esse plano superior, ele não é mais cientista. Averroes preparou essa questão lá pelo ano 1100, século XII, e trabalhou e montou uma nova doutrina em torno da religião muçulmana. Ele interpretava as leis do Alcorão a partir de Aristóteles. Então, ele fazia simplesmente a comparação do que Avicena dizia sobre Platão e combatia Avicena. Mas o que tem interesse disso? Ele dizia o seguinte: vamos tirar a ciência do plano divino. Vamos dar nomes a cada situação, cada plano. E estruturou, então, a partir de Aristóteles, essa nova situação, essa nova forma de pensar. Aristóteles, que foi retirado lá da escola de Fez, teve as obras identificadas na escola de Fez, e que passaram a ser traduzidas para o árabe. Aí, o que aconteceu? Formou-se a ideia diferente, harmonizada com a ciência, no âmbito árabe. Em Chartres, que era uma entidade pertencente à escolástica cristã, passaram a identificar essas obras de Aristóteles traduzidas para o árabe. Então, tomava-se uma obra já traduzida para o árabe e traduzia para a língua latina. Assim começou a nascer a aplicação de Aristóteles pela escolástica cristã. O que quer dizer isso? Deus passou a ceder lugar para a realidade. Já se dizia que Deus e a realidade teriam que conviver. E depois, a gente, com a evolução da escola de Chartres, começou a se formar a ciência, a cultura europeia, gradativamente. Que é claro, 200, 300 anos. Mas a partir dali é que se passou a fundamentar as matrizes de racionalidade que começaram a se formar tanto na escola na França, de Paris, como na escola da Inglaterra, em Oxford. Ali começou a brotar a origem daquilo que nós temos hoje, mas com a influência de todas as matrizes de racionalidade compostas milenarmente. Então, o que nós queremos deixar marcado é de que esse período medieval foi a origem, construiu as raízes do nosso pensamento. E o núcleo de todo esse desenvolvimento na parte oriental da Europa, na parte ocidental da Europa, foi construída a partir dos pensadores de Chartres. Então, o que nós vamos ter que fazer agora, nas próximas lições, é simplesmente estabelecer como é que isso evoluiu. Essa é a matéria que a gente quer expor, para que a gente conheça a história da evolução do pensamento e da hermenêutica, como ela foi interpretada, como ela foi vista, o que influenciou determinado direcionamento, o que impediu a evolução, o que impulsionou a evolução. Toda essa matéria a gente
vai querer expor nas próximas intervenções.